Olá, estudantes! Eu sou Juliana Moraes e serei a professora formadora da componente de Gestão dos Recursos Naturais. Nesse vídeo de agora, irei apresentar o contrato pedagógico para o nosso semestre 2018.2. Então, sejam todos bem-vindos e, primeiramente, gostaria de apresentar a nossa equipe. Nossa equipe é formada por mim, professora formadora Juliana Moraes. Eu sou professora do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Atuo no Departamento de Infraestrutura da Construção Civil, nos cursos de Saneamento e Engenharia Civil, e também atuo como professora à distância no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Além de mim, teremos 2 tutores, que é a professora Juliana Brito e o professor Antônio Bezerra. Juntos, estaremos empenhados em fornecer a vocês todos os instrumentos necessários para que vocês possam ter o melhor processo de aprendizado durante a nossa componente. Então, quais são os nossos objetivos aqui nessa componente? Primeiro, fomentar conhecimentos sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis, associando o desenvolvimento dos municípios e estados ao uso do sustentável dos recursos. Então, aprimorar o que vocês vêm aprendendo aí ao longo das outras componentes. Valorizar a participação da população no gerenciamento integrado da sustentabilidade e também fomentar conhecimentos acerca do modelo de gestão dos recursos naturais. Então, nossa componente abordará, como foi falado anteriormente, os principais conceitos sobre os recursos naturais, seja ele renovável ou não renovável, e sua relação com as atividades humanas. Abordaremos também os recursos de fauna, flora, solo, mineral, água e ar. Lembrando que os focos da conservação, dos aspectos ecológicos e dos impactos sofridos por esses recursos já foram trabalhados em componentes anteriores, como biologia da conservação, ecologia regional e avaliação de impactos ambientais. Certo? No capítulo seguinte, trabalharemos os instrumentos de controle dessa poluição. Instrumentos de controle de poluição do ar, da água e do solo. Tá certo? Então, parece que a gente tem aí um problema que tem necessidades antagônicas, né? Como a gente vê, como é que a gente vai utilizar esses recursos naturais para o desenvolvimento das regiões e, ao mesmo tempo, conservar esses recursos para o uso das populações futuras, né? Então, a gente vem aí com o terceiro tópico da ementa, que é como fazer esse gerenciamento integrado desses recursos naturais, tá certo? E aí, no quarto item, abordar como é que é feito o modelo de gestão dos recursos naturais. Quais são os aspectos gerais que a gente precisa trabalhar para elaborar esse modelo. Então, nossa sala de aula vai estar lá disponível para vocês e vai servir como um canal de comunicação permanente para esclarecimento de dúvidas, tá certo? Durante o conteúdo, durante a disciplina, que vocês possam tirar todas as dúvidas de conteúdo. Então, eu ou os tutores estaremos disponíveis para vocês na sala virtual. Também é objetivo ser um espaço de integração e disponibilização de materiais explicativos sobre os assuntos que a gente está abordando durante a componente, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o calendário de atividades que está proposto pela Coordenação de Tecnologia em Gestão Ambiental. O nosso calendário está um pouquinho diferente em função dos diversos feriados que a gente vai ter aqui ao longo desse semestre, né? Feriado de 7 de setembro, as eleições, 12 de outubro, eleições de primeiro turno, segundo turno, as provas do Enem. Então, a gente teve que fazer um calendário um pouco adaptado, que é isso que eu gostaria de explicar para vocês. Então, a gente vai ter aqui nossa componente iniciando dia 22 de agosto, tá certo? E a gente vai ter o capítulo 1 e o capítulo 2 sendo abordado. A gente vai ter a nossa aula presencial, tão esperada aula presencial, no sábado, dia 1 de setembro, das 9 até as 12 horas, tá certo? Paralelo a isso, no AVA, a gente vai ter durante a semana a abordagem do capítulo 3. Na semana 3, a gente vai ter a aula gravada, onde vocês terão disponível na plataforma, no sábado, dia 8/9, a partir das 9 horas, uma aula gravada, onde depois vocês terão uma atividade para realizar em função daquela aula gravada, tá certo? E assim a gente segue com o calendário semana 4, semana 5. Na semana 6, será a nossa avaliação presencial, no sábado, dia 29/9, às 9 horas.
Essa componente optou por fazer um trabalho avaliativo no lugar da avaliação presencial, mas vocês precisarão ir ao polo entregar esse trabalho no dia 29/9, tá certo? Então, no dia 29/9, no sábado, vocês terão que ir ao polo, entregar o trabalho avaliativo e assinar a ata. Então, depois disso aqui, quem passou por média, parabéns, segue o curso, tá certo? Quem ainda não passou por média, ou quem precisa fazer a segunda chamada, que tem que dar entrada no requerimento na coordenação, como vocês já sabem, vai ter mais 2 semanas dedicadas para estudos, tá certo? E aí a gente tem na 9ª semana a segunda chamada, que é no sábado, dia 20/10, das 9 às 12 horas. Após a segunda chamada, teremos aí mais 3 semanas de estudo, como eu falei anteriormente, em função dos diversos feriados e dos diversos eventos que a gente vai ter, como Enem e eleições. A gente não pode marcar prova nesse final de semana. A nossa final só vai poder ser realizada na 13ª semana, no dia 17 de novembro, às 9 horas. Tá certo? Então, quem for fazer o exame final vai esticar um pouquinho aí o cronograma de atividades, porque vai ter mais 3 semanas aí para se preparar. Tá legal? Então, esse é o nosso calendário proposto. Como é que será a nossa composição de nota? Da mesma forma que vem sendo anteriormente. Atividades semanais na plataforma, 20%. Cada semana terá uma atividade avaliativa, que vai valer 20% da nota. A nota de participação no AVA, ou seja, a nota de participação nos fóruns de discussão, a nota de participação nos fóruns avaliativos vai valer 10%. O encontro presencial, 10%, a atividade da aula gravada, 10% e a avaliação presencial, 50%. Para passar por média, a nota mínima necessária tem que ser 7. E a média na avaliação final tem que ser 6. Algumas informações importantes. É interessante que vocês estudem o conteúdo completo e tirem todas as suas dúvidas antes de responder as atividades. Uma vez que a atividade foi respondida e enviada, não será possível um segundo reenvio, tá certo? Essa será corrigida e pontuada. Não haverá uma chance para segundo envio, tá certo? Então, responder o que foi pedido na atividade, colocando no cabeçalho o seu nome e o polo ao qual você pertence, além do enunciado da atividade. Isso facilita muito quando a gente está corrigindo a atividade de vocês. As atividades deverão ser enviadas em arquivos do Word ou versão 2003 ou superior, ou também em PDF, tá certo? Cuidado com esses arquivos que têm uma extensão que a gente não consegue abrir. Se a gente não consegue abrir o arquivo, é impossível você considerar para correção, tá? Imagine também que o professor tem mais de 100 alunos, ele não consegue ficar enviando mensagem de um por um dizendo que o seu arquivo não abriu. Então, tentem fazer um arquivo na versão do Word 2003 ou superior, ou em PDF, que ainda fica mais fácil para a gente conseguir abrir em qualquer computador. Importante também vocês terem cuidado com as respostas que são muitas vezes copiadas da internet, que não são citadas as fontes, tá certo? Essas respostas, elas não são aceitas como atividade. Vocês precisam responder com as palavras de vocês, do jeito que vocês entenderam e como vocês interpretaram aquela situação, problema que foi lançada, tá? Então, assim, a gente pode dar o pontapé inicial, iniciar essa componente com muita animação, tá certo? Iniciar essa componente com muito entusiasmo, acreditando que vocês podem sim fazer um excelente processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Só lembrando que a gente tem aí a tríade do sucesso, onde a gente tem 3 pontos importantes que a gente deve focar: atitude, foco e persistência. Se vocês conseguirem trabalhar esses 3 aspectos, vocês vão poder, tá certo? E contem conosco nesse processo de ensino. Estamos aqui à disposição de vocês para tentar facilitar ao máximo esse processo de aprendizado, tá? Um abraço a todos e boa componente!